Oiê, meu nome é Sabrina BT e nós estamos no nosso dia 28 da jornada Leia a Bíblia inteira em um ano comigo. Hoje vamos ler Êxodo capítulo 32, 33 e 34. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui, deixa o like e compartilhe com aquela pessoa que você sabe que ainda hoje não lê a Bíblia para lembrar ela de ler a Bíblia. Então, sem mais delongas, vamos começar nossos capítulos do dia. Vamos começar lendo então Êxodo capítulo 32, que vai dizer assim: O povo viu que Moisés demorava para descer do monte. Então reuniu-se em volta de Arão e lhe disse: Levante-se, faça para nós deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Arão respondeu: Tirem as argolas de ouro das orelhas de suas mulheres e de seus filhos e de suas filhas e tragam para mim. E então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo-as das mãos deles, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro de metal fundido. Então disseram: São estes, ó Israel, os seus deuses, que tiraram vocês da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante do bezerro e fez a seguinte proclamação: Amanhã haverá festa ao Senhor. No dia seguinte, madrugaram, ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo sentou-se para comer e beber e levantou-se para se divertir. Então o Senhor disse a Moisés: Vá, desça, porque o seu povo, o povo que você tirou do Egito, se corrompeu e depressa se desviou do caminho que eu lhe havia ordenado. Fez para si um bezerro de metal fundido e adorou e lhe ofereceu sacrifícios, dizendo: São estes, ó Israel, os seus deuses, que tiraram vocês da terra do Egito. O Senhor disse ainda a Moisés: Tenho visto este povo, e eis que é povo teimoso. Agora, pois, deixe-me, para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de você farei uma grande nação. Porém Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, dizendo: Ó Senhor, por que se acende a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande poder e mão forte? Por que deixar que os egípcios digam: Ele os tirou de lá com más intenções, para matá-los nos montes e para eliminá-los da face da terra? Deixe de lado o furor da tua ira e muda de ideia quanto a este mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, teus servos, os quais por ti mesmo juraste, dizendo: Multiplicarei a descendência de vocês como as estrelas do céu, e toda esta terra de que tenho falado, eu a darei à sua descendência, para que a possua por herança eterna. Então o Senhor mudou de ideia quanto ao mal que ele tinha dito que traria sobre o povo. Aqui eu acho muito interessante, porque eu acho que assim, pelo menos pensando que eu na situação de Moisés, a gente faria... O povo era merecedor da ira do Senhor, porque eles estavam fazendo errado. Deus já tinha dito para eles. Eles simplesmente, sem paciência, foram teimosos, como o Senhor mesmo disse. Então o Senhor estaria aplicando a eles a justiça, certo? Mas Moisés, ele teve um coração misericordioso. Ele teve um coração que ele pensou além do que eles realmente mereciam, né? Mas ele pensou algo além. Ele pensou como aquilo poderia talvez trazer algo ruim ao nome do Senhor, ou como aquilo seria até um tanto, né, ruim, porque Deus já tinha dito sobre aquelas promessas e ele queria que o povo vivesse essa promessa. Então ele estava muito mais concentrado no que realmente o Senhor tinha dito, a promessa sobre a descendência, do que realmente que se aplicasse aquela justiça. E acho que uma das coisas mais interessantes aqui é que Moisés, ele estava todo esse tempo com o Senhor. E para mim, eu acho que, assim,
Moisés só pôde ter essa postura porque ele estava todo esse tempo com o Senhor. Então isso desenvolveu nele, estando perto de Deus, ele desenvolveu, sabe, o coração de Deus. E eu acho isso muito incrível, porque eu acho que só é possível se você estiver na presença mesmo. E Moisés teve esse momento, né? Não mate, não traga justiça sobre os filhos de Israel, porque eles realmente merecem, mas eu acho que nesse quesito o Senhor deveria ser misericordioso, né? Então eu acho essa parte muito interessante. Moisés só pôde ter esse tipo de atitude porque ele não estava pensando realmente no que era realmente justo, mas porque ele estava na presença do Senhor e desenvolveu um coração misericordioso. Vamos continuar? Moisés voltou-se e desceu do monte com as 2 tábuas do testemunho nas mãos, tábuas escritas de ambos os lados. De um lado e de outro lado estavam escritas. As tábuas eram obra de Deus. Também o que estava escrito tinha sido escrito pelo próprio Deus, esculpido nas tábuas. Quando Josué ouviu a voz do povo que gritava, disse a Moisés: há um alarido de guerra no arraial. Moisés respondeu: o que ouço não é alarido de vencedores nem de vencidos, mas o alarido de pessoas cantando. Logo que se aproximou do arraial e viu o bezerro e as danças, Moisés ficou irado. Arremessou as tábuas de pedra das suas mãos e quebrou-as ao pé do monte. E pegando o bezerro que tinham feito, queimou-o e reduziu ao pó, que espalhou sobre a água e deu de beber aos filhos de Israel. Depois Moisés perguntou a Arão: o que foi que este povo fez a você, para que você trouxesse sobre ele tão grande pecado? Arão respondeu: não fique irado, meu senhor. Você sabe que este povo é propenso para o mal, pois me disseram: faça para nós deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Então eu lhes disse: quem tem ouro, tire-o. Eles o deram para mim e eu o lancei no fogo e saiu esse bezerro. Tá bom. Arão saiu do nada. Tá bom. Quando Moisés viu que o povo estava sem controle, pois Arão tinha deixado-a solta para vergonha no meio de seus inimigos, pôs-se em pé à entrada do arraial e disse: quem é do Senhor, vem até mim. Então se juntaram a ele todos os filhos de Levi, aos quais ele disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: cada um ponha a espada na cintura, passe e torne a passar pelo arraial de porta em porta, e cada um mate o seu irmão, o seu amigo e o seu vizinho. E os filhos de Levi fizeram segundo a palavra de Moisés. E naquele dia morreram uns 3.000 homens, pois Moisés tinha dito: consagrem-se hoje ao Senhor, cada um contra o seu filho e contra o seu irmão, para que hoje Deus lhes conceda uma bênção. No dia seguinte, Moisés disse ao povo: vocês cometeram um grande pecado. Agora, porém, subirei ao Senhor. Talvez eu possa fazer propiciação pelo pecado de vocês. Moisés voltou ao Senhor e disse: o povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa-lhes o pecado, ou se não, peço-te que me risque do nome do livro que escreveste. Então o Senhor disse a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim? Vá, pois, agora e conduza o povo para o lugar do qual falei a você. Eis que o meu anjo irá diante de você. Porém, no dia da minha visitação, eu os castigarei pelo pecado que cometeram. Assim o Senhor feriu o povo, porque fizeram bezerro, aquele que Arão tinha feito. Capítulo 33. O Senhor disse a Moisés: suba deste lugar, você e o povo que você tirou da terra do Egito, e vá para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: eu a darei à sua descendência. Enviarei o anjo adiante de você e expulsarei os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Vão para uma terra que mana leite e mel. Eu não irei no meio de vocês, porque vocês são um povo teimoso, para que eu não os destrua no caminho.
ovinho facilmente irritado. Quando o povo ouviu estas más notícias, pôs-se a prantear, e nenhum deles usou as suas joias. Porque o Senhor tinha dito a Moisés: diga aos filhos de Israel, vocês são um povo teimoso. Se eu fosse com vocês, ainda que por um momento eu os destruiria. Portanto, tirem as suas joias para que eu saiba o que hei de fazer com vocês. Então, os filhos de Israel tiraram de si as suas joias desde o monte Horebe em diante. Ora, Moisés costumava pegar a tenda e armá-la para si fora, bem longe do arraial. Ele a chamava de tenda do encontro. Todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda do encontro, que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda fora, todo o povo se erguia, cada um em pé à porta de sua tenda, e seguiam-no com os olhos, até ele entrar na tenda. Quando Moisés entrava na tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvens que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava e cada um à porta da sua tenda adorava o Senhor. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com o seu amigo. Depois Moisés voltava para o arraial. Porém o moço Josué, seu auxiliar, filho de Nun, não se afastava da tenda. Moisés disse ao Senhor: eis que me dizes para conduzir este povo, mas não me disseste quem enviarás comigo. Disseste: eu conheço você pelo nome e você alcançou favor diante de mim. Agora, se alcancei favor diante de ti, peço que me faça saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e obtenha favor diante de ti. E lembra-te de que essa nação é teu povo. Deus respondeu: a minha presença irá com você, e eu lhe darei descanso. Então Moisés disse: se a tua presença não for comigo, não nos façais sair deste lugar. Pois como se poderá saber que alcançamos favor diante de ti, eu e o teu povo? Será que não é fato de andares conosco de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Isso aqui é forte, hein? O Senhor disse a Moisés: farei também isto que você falou, porque você alcançou favor diante de mim, e eu o conheço pelo nome. Isso aqui é incrível, gente. Então Moisés disse: peço que me mostres a tua glória. O Senhor respondeu: farei passar toda a minha bondade diante de você, e lhe proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: você não poderá ver a minha face, porque ninguém verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar perto de mim, onde você ficará sobre a rocha. Quando a minha glória passar, eu porei você numa fenda da rocha, e o cobrirei com a mão até que eu tenha passado. Depois, quando eu tirar a mão, você me verá pelas costas, mas a minha face ninguém verá. Então o Senhor disse a Moisés: corte 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e eu escreverei nelas as mesmas palavras que estavam na primeira tábua. Que você e prepare-se para amanhã, para que você suba pela manhã o monte Sinai e se apresente ali diante de mim no alto do monte. Ninguém deverá subir com você, ninguém deverá aparecer em todo o monte, nem ainda ovelha nem gado devem ser apacentados diante dele. Então Moisés cortou 2 tábuas de pedra como as primeiras, e levantando-se de madrugada, subiu o monte Sinai, como o Senhor lhe havia ordenado, levando nas mãos as 2 tábuas de pedra. O Senhor desceu da nuvem, esteve ali junto a Moisés e proclamou o nome do Senhor. O Senhor passou diante de Moisés e proclamou: ó Senhor, o Senhor Deus, compassivo e bondoso, tardio em irar-se e grande misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a maldade, a transgressão e o pecado, ainda que
ainda que não inocente, o culpado avista e visita a iniquidade dos pais dos filhos, nos filhos e nos filhos dos filhos, até a terceira e quarta geração. Imediatamente Moisés curvou-se para a terra, adorou o Senhor e disse: Senhor, se agora alcancei favor diante de ti, continua no meio de nós, porque esse povo é teimoso. Perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado, e toma-nos por tua herança. Então o Senhor disse: Eis que eu faço uma aliança. Diante de todo o seu povo farei maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, nem entre nação alguma, de maneira que todo este povo, em cujo meio você está, veja a obra do Senhor, porque coisa terrível é o que faço com você. Observe o que hoje eu ordeno a você. Eis que expulsarei da frente de vocês os amorreus, os cananeus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Abstenham-se de fazer aliança com os moradores da terra, para onde vocês vão, para que isso não seja uma armadilha no meio de vocês. Pelo contrário, derrubem os altares deles, quebrem as suas colunas e cortem os postes da deusa Azerá, porque vocês não devem adorar os outros deuses, pois o nome do Senhor é zeloso. Sim, Ele é Deus zeloso. Não faça aliança com os moradores da terra, para não acontecer que em se prostituindo eles com os deuses e lhes sacrificando, alguém os convide e vocês comam dos sacrifícios. Também para que não aconteça que vocês escolham para os seus filhos mulheres no meio das filhas deles, e estes, ao se prostituírem com os deuses que adoram, façam que também os seus filhos se prostituam com esses deuses. Não façam deuses de metal para vocês. Celebrem a festa dos pães sem fermento. Durante 7 dias vocês comerão pães sem fermento, como ordenei a vocês. Façam isso no tempo indicado, no mês de Abibe, porque neste mês vocês saíram do Egito. Todo o primeiro filho que nascer é meu. Também de todo o seu gado, o primeiro filhote macho de vacas e ovelhas é meu. Mas o jumento que fora a primeira cria, esse vocês podem resgatar com um cordeiro. Se vocês não resgatarem, ele deverá ser desnucado. Vocês devem resgatar todos os primogênitos de seus filhos. Ninguém aparecerá diante de mim de mãos vazias. 6 dias vocês trabalharão, mas no 7º dia vocês descansarão. Mesmo no tempo de arar e de colher, vocês deverão descansar. Celebrem também a festa das semanas, que é a festa das primícias, da colheita do trigo, e a festa da colheita no fim do ano. 3 vezes por ano todo homem deve aparecer diante do soberano Senhor, o Deus de Israel, porque expulsarei as nações de diante de vocês e aumentarei o seu território. Ninguém cobiçará a sua terra quando vocês comparecerem na presença do Senhor, seu Deus, 3 vezes por ano. Não ofereçam o sangue do meu sacrifício com pães levedados. O sacrifício da festa da Páscoa não deve ficar da noite para a manhã do dia seguinte. Tragam as primícias dos primeiros frutos da terra à casa do Senhor, seu Deus. Não cozinhem o cabrito no leite de sua própria mãe. O Senhor disse ainda a Moisés: escreva estas palavras, porque segundo o teor dessas palavras fiz aliança com você e com Israel. Moisés esteve ali com o Senhor 40 dias e 40 noites. Não comeu pão, nem bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, as 10 palavras. Quando Moisés desceu do monte Sinai, tendo nas mãos as 2 tábuas do testemunho, sim, quando desceu do monte, Moisés não sabia que a pele de seu rosto resplandecia depois de Deus ter falado com ele. Quando Arão e todos os filhos de Israel olharam para Moisés, eis que a pele de seu rosto resplandecia, e ficaram com medo de chegar perto dele.
Então Moisés os chamou. Arão e todos os chefes da congregação foram até ele, e Moisés lhes falou. Depois viram também todos os filhos de Israel, os quais Moisés ordenou tudo o que o Senhor lhe havia falado no Monte Sinai. Quando Moisés acabou de falar com eles, pôs um véu sobre o rosto. Porém, quando Moisés vinha diante do Senhor para falar-lhe, removia o véu até sair. E saindo dizia aos filhos de Israel tudo o que lhe tinha sido ordenado. Assim os filhos de Israel viam o rosto de Moisés. Viam que a pele de seu rosto resplandecia. Porém Moisés cobriu de novo o rosto com o véu até entrar para falar com o Senhor. E essa foi a nossa leitura do nosso dia 28. Eu queria que você deixasse aqui nos comentários qual foi a parte que você achou mais incrível. Aqui a gente viu muitos momentos onde Moisés vai falar com Deus. E eu acho que daqui as coisas são muito emocionantes. Então, pra mim, esses momentos, e principalmente o momento do rosto resplandecente, são uma das experiências que eu acho muito incríveis, que eu fico imaginando como deve ter sido e tudo mais. E então, eu queria que você deixasse aqui nos comentários qual foi a parte que você achou mais interessante. E é isso. Um beijo da Sá e até amanhã!